O Eros Dita está de volta e hoje a gente está falando sobre intersexualidade. Quem está aqui comigo no estúdio é Vilma Maria, que é ginecologista com atuação na área de sexologia. Vilma, no bloco anterior a gente falou sobre como ocorre essa identificação, né, visual, num primeiro momento, do bebê, né, com ambiguidade sexual. No caso de haver uma constatação, né, que procedimentos devem ser tomados a partir daí para que haja, por exemplo, uma confirmação? Bom, Julieta, primeiramente um acolhimento dessa família. É a primeira coisa, né? Porque assim, isso pode gerar um desconforto da família, não é? Então, assim, eu acredito isso. A família tem que ser acolhida, tem que ser orientada. Então, deve existir profissionais, né? Um serviço interdisciplinar que acolha essa família. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista clínico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de serviço social, para poder oferecer a essa família um acolhimento de verdade, dizendo, olha, existem outros casos, você não está só, então vamos juntos tentar ajudar, né, essa família. Vai haver exame físico, haver exame de imagem, vai poder fazer se precisar faz um cariótipo para ver como é que é a genética dessa criança, faz uma ultrassom, ressonância magnética, pode fazer exames de acordo com a complexidade do caso. Você falou, Vilma, de cariótipo, e aí eu acho interessante a gente tocar nesse ponto e explicar um pouquinho, né, como é que funciona, porque acho que a gente está acostumado a ouvir o XX, né, para as meninas, né, que caracteriza o sexo feminino, né, e o XY, o masculino. Então, será que a biologia está reduzida a esses dois apenas? A sexualidade, ela é definida por aspectos biopsicossociais. Então, do ponto de vista biológico, como é que se define o sexo? Então, se define a partir da genitália externa, primeiramente o cariótipo, né? As gônadas, que são os testículos e os ovários. Porque o cariótipo interfere, né, na formação dessas gônadas, não é isso? Sim. Daí a importância, mas não define tudo, né, o cariótipo. Ele não é multifatorial, tudo. essa sexualidade, né, Exatamente. Como você falou. Do ponto de vista biológico, nós temos o cariótipo, que vão definir as gônadas, que vão definir a genitália externa de acordo com os hormônios que essas gônadas produzam. Então, isso é o aspecto biológico. Do ponto de vista psicológico, nós vamos ter, né, a identidade de gênero dessa pessoa. Então, isso vai ser construído a vida toda. Não está necessariamente atrelado ao cariótipo, né? Não. Você pode ser um XX, supostamente uma menina, uma mulher, e uma identidade de gênero masculina. Isso, então é um conjunto, né? Então você vai ter o cariótipo, é claro que ele vai ter elementos definidores dessa sexualidade. Claro que sim. Ele faz parte. Só que ele faz parte, não é o todo. Então você vai ter esses aspectos biológicos, você vai ter, né, esses que vão definir os aspectos biológicos que eu falei, que é o cariótipo, as gônadas e os hormônios, vão definir os caracteres sexuais secundários dessa pessoa. Os aspectos psicológicos, no caso, que é a identidade de gênero, vai ser como é que eu me sinto nesse mundo. De acordo com tudo que eu apresento da minha biologia, de acordo com os meus caracteres sexuais secundários, como é que eu me sinto diante da vida, diante da sociedade. E tem os aspectos sociais, que aí nós vamos ter as questões de gênero, que a sociedade vai moldar, de certa forma, as pessoas, né? E o cariótipo, ele não é, como você falou, não é XX, XY apenas. Existem os mosaicos, existem variações. Isso é pouco dito, né? Essa questão da diversidade, né, de cariótipos. A gente também é educada a entender que só existem esses dois, né? E que os demais seriam, enfim, anomalias, né? Quando, na verdade, faz parte dessa pluralidade, né? Isso, exatamente. E por isso que se chama situação. Existe uma cartilha que eu gosto muito, que eu vou dizer a vocês que é uma cartilha da Universidade Federal da Bahia, tá? Que são justamente profissionais que se uniram, que lidam com essas situações, e é uma cartilha sobre a dignidade da criança em situação de intersexo. Vamos então, essa cartilha... Esse documento, acho que ele é público, né? Ele é público e ele vai justamente mostrar de uma forma muito simples como é que a família vai ser trabalhada nesse caso, com grupos, né? Então você tem que ter, além do acolhimento da criança,
ou do adolescente, né? A família tem que ser acolhida e existem grupos de discussão que já passaram por esse processo, que vão trocar ideias. Tem também no Facebook, né, uma página chamada Visibilidade Intersexo, então, assim, realmente é interessante esse apoio, né? Vilma, eu queria falar um pouco sobre cirurgia, né? Que critérios, né, são usados, né, para que... A gente sabe que em alguns casos, né, existe uma recomendação cirúrgica, mesmo no bebê recém-nascido, para que haja uma adequação da genitália, né, uma normalização, entre aspas. Então, qual a tua opinião sobre esse procedimento cirúrgico, né, de ser feito já no bebê? Na minha opinião, como a sociedade é extremamente preconceituosa, não é? E quando essa criança chegar na escola, vai ser o primeiro convívio dela, né? O primeiro convívio fora da família vai ser a escola. Então, na minha opinião, se for possível tentar adequar esta pessoa de uma forma mais harmônica possível até a entrada dela na escola, eu acho isso positivo. Porque ela vai... eu acredito que as influências sociais, no sentido de preconceito, podem influenciar negativamente essa pessoa. Dela ir no banheiro, né? Aí ela vai ao banheiro e ela pode ter um constrangimento, porque o coleguinha vai perguntar alguma coisa. Então, ela pode sofrer algum bullying, algum preconceito. Então, se for possível adequar essa situação antes da criança ter o primeiro convívio fora da família, que seria a escolinha, eu acredito que isso seria algo mais viável. Mas isso é muito polêmico, Julieta. E se essa pessoa puder decidir, melhor ainda, né? Se ela puder decidir também, se ela participar dessa decisão. Por isso que cirurgia, eu acho um pouco assim complexo, porque você tem que pensar muito bem antes de fazer um procedimento cirúrgico numa pessoa, né? Exato, e também até na perda de sensibilidade, né? Enfim, da região, né? Genital, que vai ficar para o resto da vida esse prejuízo, né? Então, imagina, um bebê que não tem poder de decidir, né? Então, a família que vai ter que fazer essa decisão, e muitas vezes uma adequação que não seja condizente, né? Com a identidade de gênero dessa pessoa, né? Que ela não está instalada no bebê, né? Quando nasce. Ela vai ser, enfim, desenvolvida, né? Nesse processo. Né? Então, acho que a cirurgia é polêmica sob esse aspecto, né? É muito complexo e cada caso é um caso. Né? Porque a identidade de gênero, como você acabou de dizer, ela é definida ao longo da vida. Né? Então, principalmente, às vezes, né? Na adolescência principalmente, ou depois. Então, para você definir uma pessoa, é um processo que exige uma sensibilidade muito grande das pessoas que estão em volta, para você fazer o melhor que puder pelaquela criança, né? ou por aquele adolescente, de acordo, se for uma criança, de acordo com a família, de acordo com uma equipe que já tenha uma experiência nesse assunto. E também, se for um adolescente, que com a própria participação, a partir do momento que essa pessoa possa decidir por si mesma, é importante a opinião da pessoa, né? Claro. Para evitar justamente traumas futuros daquela pessoa haver uma cirurgia mutiladora e, de repente, aquela pessoa se identifica e gostaria de voltar atrás, né? Imagine uma situação como essa. Uma situação irreversível, né? Isso se trata de uma mutilação do corpo. A gente sabe em biologia que não existe só masculino e feminino, que existe intersexualidade, né? Em 4 níveis. O do meu filho foi muito leve, mas existem casos mais complicados. E eles já fazem essa cirurgia e os adultos que passam por essa cirurgia relatam muitos problemas emocionais e físicos em função dessa cirurgia de adequação, que nem sempre corresponde à identificação que essa pessoa futuramente vai ter. E sobre os direitos das pessoas intersexo, a gente conversou com a advogada Carolina Ferraz, que vai dar algumas orientações. Olha, a gente precisa trabalhar aqui alguns princípios ligados ao biodireito, dentre os quais o princípio da autonomia da vontade. Antigamente, o médico era o senhor da razão, ele tinha o poder de vida e de morte, né, de cura ou não dos pacientes. Hoje isso caiu em desuso. Numa sociedade informatizada como a nossa, com acesso à informação em tempo real, com a possibilidade de questionar laudos médicos por conta da existência de outros médicos especialistas na área. Admitir que uma equipe médica dê uma sentença definitiva como essa, o que você fala em termos de adequação de genitália pode ser uma mutilação. Adequação para quem? Né? Então é preciso que a gente trabalhe essa ideia. Então o que é preciso levar em consideração? Autonomia da vontade, desejo, né? Consentimento válido.
Depois, o princípio da beneficência. O que é que diz esse princípio da beneficência? Que todo procedimento, né, realizado em paciente, ele tem que trazer um bônus maior do que um ônus. Então, passando por essa perspectiva, a gente tem que levar em consideração se realmente essa cirurgia ela vai ser mais benéfica ou vai trazer um mal desnecessário a esse procedimento ao paciente que foi submetido ao mesmo. E tem mais. Eu acho que a gente precisa trabalhar com a ideia de que uma pessoa intersexo ela pode acordar e dizer eu quero continuar tendo essa genitália, né, que atende à identificação de ambos os sexos. E qual o problema? Então, esse determinismo da cirurgia é algo que incomoda muito o movimento e incomoda muito todos nós que lutamos pela dignidade da identidade de todos os seres, de todas as pessoas, de forma que seja mais satisfatória, prazerosa, mais acolhedora. Então, assim, o meu recado para as mães, para os pais que têm um filho com ambiguidade sexual é: respeite o seu filho, ame seu filho, lute pelo direito dele ser registrado, pelo direito dele existir. Respeite a natureza do seu filho, o desenvolvimento dele. E, acima de tudo, não deixe que ele seja mutilado apenas por uma questão estética. Vilma, a gente chegou ao final do Eros Dita, né? O assunto realmente foi muito bom. Eu senti que ainda ficou muita coisa por ser dita, né, sobre o assunto da intersexualidade. Acho que teremos que voltar a falar sobre esse assunto. Mas, por hora, eu queria agradecer muito a sua presença e os seus esclarecimentos aqui pra gente. Julieta, eu que agradeço a todos, agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Para mim é um prazer, uma honra, estou à disposição para o que vocês precisarem. E só para dizer assim que existe um livro, né, de Ronaldo Pamplona, chamado Os 11 Sexos, que eu acho que, não sei se você já leu, mas é um livro que vai justamente abrir bastante a cabeça em relação à sexualidade. Ele diz lá que tem 11 sexos, mas a gente sabe que não são, ele até termina, não tem 11, são múltiplos, as pessoas são diferentes e a diversidade é linda. E eu tive o prazer de ter uma aula com uma professora chamada Maria Alves de Toledo Bruns, que ela é da Unifesp, e ela disse isso, que nós, seres humanos, estamos em processo, estamos transitando, não é? Então, para que a gente não se coloque em caixinhas, para que a gente não fique preso a definições e estereótipos, que possamos ser felizes, né? Eu acho que cada ser humano precisa ser feliz do jeito que a natureza o fez e tentando se melhorar a cada dia da forma melhor e que possamos todos reduzir os preconceitos e aceitar as pessoas como elas são e como elas gostariam de ser felizes. É isso que a gente precisa, na minha opinião. Ai, linda mensagem para a gente encerrar o programa de hoje. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Para você que está em casa, até o próximo Eros Dita. Até lá. Uma caixa bem na traça, uma caixa bem quadradinha, uma caixa, outra caixa, todas elas iguaizinhas. Uma verde, outra rosa e uma bem